Olá, boa noite. Olá e seja bem-vindo. Nós estamos começando essa live e o assunto de hoje é o quê? Vamos falar sobre pessoas enfesadas. Por que a pessoa, já ouviu esse termo? A pessoa está enfesada. O que significa isso, né? Bom, é dito mesmo que quando a pessoa está constipada, a pessoa fica mais irritada. Mas será que a pessoa fica irritada porque está constipada ou tem alguma outra coisa por trás que gera essa irritabilidade e a constipação? O que está acontecendo na verdade? Você vai descobrir isso aqui. Bom, gente, é o seguinte, o fígado, ele tem uma interferência muito forte no nosso intestino, tá? E aí, quando nós temos um sintoma chamado deficiência de sangue de fígado, a pessoa vai ter um ressecamento do intestino ou ela pode apresentar também fezes caprinas. E um outro sintoma do fígado seria, por exemplo, também fezes em pedaços, né? Isso acontece porque o fígado é o general do corpo. Ele fala, tal órgão funciona, tal órgão faz isso. Quando ele não tem o sangue adequado, suficiente, ele não consegue mandar esse comando e nutrir o intestino, né? De modo que a pessoa tem uma prisão de ventre. E aí, quando nós colocamos, por exemplo, o ponto F3, que é um ponto de fígado, e o IG11, a pessoa vai ao banheiro e ela chega a ficar assustada, né? Então, com um procedimento, o intestino volta a funcionar. Então, é muito interessante perceber que tem pessoas que falam assim, não, meu intestino é preso. Gente, o intestino de ninguém é preso e o intestino de ninguém tem fezes amolecidas. As fezes é para elas virem bem formadas, tudo bonitinho. Se isso não está acontecendo, o seu corpo está te pedindo ajuda, né? Então, fezes caprinas, tem gente que fala assim, ah, não, meu cocô é tipo em bolinha, desde pequena eu sou assim. Então, desde pequena, a pessoa tem esse problema de deficiência de sangue de fígado. E provavelmente essa pessoa consome poucos líquidos, é uma pessoa que se sente muito irritada. Então, aquela dúvida lá do início, assim, a pessoa fica irritada porque ela está enfesada, ou o que acontece? Na verdade, o fígado, ele é responsável pela emoção da raiva. Como nós já falamos aqui, a raiva é uma coisa boa. A raiva faz a gente acordar, faz a gente trabalhar, mas a irritabilidade é ruim. Então, se o fígado está com deficiência de sangue, a gente tem que perceber que na medicina chinesa a gente tem duas forças, Yin e Yang. Yin é estrutura, matéria, e Yang é a função do órgão. Se a pessoa está com deficiência dessa estrutura Yin, não tem âncora, não tem lastro para esse Yang fica solto. Então, a pessoa vai sentir, vai ter esse processo de constipação, por exemplo, porque não tem sangue no fígado para poder ir lá nutrir os intestinos e fazer com que o intestino faça o seu trabalho, né? E, além disso, a pessoa vai sentir irritabilidade, olhos vermelhos e coçando, olhos secos, dor nos ombros, dor de cabeça lateral. E aí, se uma pessoa fala assim, nossa, eu tenho uma enxaqueca horrível, sempre, ai, minha cabeça dói muito, ai, dói aqui do lado, você já pode saber que essa pessoa tem o intestino preso, né? Então, a gente fala assim, meu Deus, esse povo da medicina chinesa sabe tudo da nossa vida, só de olhar pra nossa cara, falar um negócio, a pessoa já sabe tudo que a gente tá sentindo, sabe até como que tá nosso cocô. Por quê? Porque, gente, se a pessoa sente determinadas coisas, não tem jeito do sistema dela tá funcionando com eficiência, né? E aí, por que a gente tá falando desse sintoma agora e não de pessoas, por exemplo, que têm fezes amolecidas, né? Porque na estação da primavera, as pessoas têm ficado muito constipadas mesmo, né? Porque é a estação do elemento madeira. E nós julgamos muito importante trazer essa informação para vocês, por quê? Porque as pessoas realmente estão enfesadas, né? Elas estão irritadas,
estão constipadas, com aquela barriga estufada. Isso tudo é uma coisa super simples de resolver. Então, a dica de hoje eu vou te ensinar. Aqui no nosso braço, bem aqui na prega, a gente tem um ponto. Então, você pode massagear este ponto em sentido horário ou anti-horário, não tem problema. Você pode massagear esse ponto, bem aonde faz a prega. Esse ponto aqui vai fazer com que o seu intestino funcione. Não necessariamente a pessoa precisa colocar uma agulha, né? Fazer um tratamento com acupunturista certificado, né, gente? Para poder o intestino voltar a funcionar. Simplesmente massagear esse pontinho vai trazer um grande alívio, um grande conforto, né? E aí as pessoas falam assim, tem que consumir fibra. Na visão da medicina chinesa, a gente não enxerga comida assim, fibra, carboidratos, a gente não enxerga assim. A gente enxerga nutridores do elemento madeira, nutridores do elemento terra. E é interessante perceber, uma vez, né, tem uma história muito interessante, que assim, a minha tia, ela pegou uma tabela de feijão. Aí tinha lá feijão vermelho, feijão verde, feijão tudo quanto é cor. Aí ela falou, vamos ver se esse negócio de medicina chinesa é verdade. Deixa eu olhar aí e me fala. Feijão vermelho é bom pra quê? Pode me falar, na visão da medicina chinesa. Aí eu falei, coração. Aí ela olhou as substâncias que tinham lá e falava, bom pro coração. Feijão branco, pulmão. Já sei que é bom pro pulmão. Aí ela olhou lá, pulmão. E tudo foi batendo. Então, uma dica pra vocês, consumir, por exemplo, nessa estação, feijão verde. Aí tem gente que fala assim, gente, feijão faz mal demais, Deus me livre, eu tenho problema de intestino, comer feijão, credo. Gente, o feijão ele é muito importante ser consumido. E aí, nem todas as regiões têm esse feijão verde, mas é importante procurar. Vai que você pode encontrar em alguma casa, alguma feira, ou às vezes tem um produtor local, alguém que produz esse feijão verde. Se você tiver a oportunidade de consumir esse feijão, vai te ajudar demais. E aí, a dica para você consumir esse feijão é o seguinte, deixe ele de molho por 9 horas, o feijão verde. Depende do lugar. Por exemplo, se for um lugar frio, você pode deixar mais tempo. Se for um lugar quente, como onde eu moro, né? Aqui nós estamos 9 graus a linha do Equador. É muito quente. Aqui, se a gente deixar o feijão muito tempo, ele vai germinar e aí não vai servir para esse propósito. Então, observe, é muito importante trocar a água, porque sai muita espuma, né? Então, você troca essa água e na hora de fazer o seu feijãozinho, use folha de louro, tá bom? Por que isso? Para retirarmos o que tóxico deste alimento, tá bom? E eu já ensinei para vocês também sobre consumir alimentos de cor verde. E como eu falei para vocês essa história da minha tia, na medicina chinesa a gente não fica pensando em nomes das propriedades que existem naqueles alimentos, porque a gente não consome lipídios, né? A gente consome comida, né? Por exemplo. Então, é muito interessante esse processo educativo, porque ele traz mais autonomia. A gente não tem que ficar decorando vários nomes para a gente saber para que aquilo serve. E quando a gente vai lá e realmente ver quais são as propriedades que foram estudadas aquele alimento, sempre vai corresponder. Então, qualquer alimento verde vai te ajudar muito. E a dica de hoje é você consumir esse feijão verde. E aí, também, aliado a isso, para o seu intestino funcionar, é muito importante o consumo de água, tá? O que acontece é que as pessoas, quando têm um processo de umidade, e aí isso daí já é um fator patogênico, a maioria dos seres humanos tem processos de umidade. Mariana, o que é umidade? Umidade pode ser representado no nosso corpo pela gordura, excesso de líquidos no corpo e pensamentos anuviados. Quais alimentos que causam umidade no corpo? Leites e seus derivados,
Pensamentos também ruins, eles vão causar uma umidade interna. Então, por isso que é importante meditar também. E aí, a umidade dentro do corpo faz com que a pessoa não sinta vontade de beber água. Aí a pessoa tá ressecada por dentro, tá com a pele seca, tá mal, tá com o intestino preso e não bebe água. Aí fala, não gosto de água, só gosto de água saborizada. Por quê? Gente, não é porque tem gente que fala assim, não, eu não gosto de água. Não existe isso. Se a pessoa não tá gostando de água, ela tá doente, precisa se tratar. Porque tudo tem um preço, né? E aí, qual que é o preço? Não ter uma saúde adequada e no futuro ter problemas até relacionados ao intestino, até mais graves, né? Que passa de uma constipação simples, né? Até problemas mais graves. Então, o consumo de água é muito interessante. Para a pessoa que tem a desarmonia de fígado, você pode fazer o quê? Pingar gotas de limão na sua água, né? Isso daí vai te ajudar a consumir os seus 35 ml por quilo corporal por dia. E praticar meditação, principalmente, gente, nessa época da primavera, porque realmente o nosso organismo, assim como a meteorologia, ela fica completamente instável, o nosso organismo também. E toda essa instabilidade faz parte do crescimento, né, das coisas na Terra. E cabe a nós, né, nutrirmos esses aspectos para que a gente consiga, não só, gente, tipo, a gente pode ter uma vida muito rasa se a gente quiser. O que é vida rasa? Ficar só apagando incêndio, entendeu? Mas existe uma vida depois de apagar o incêndio, né? A gente pode, tô com constipação. Aí melhora a constipação, larga tudo pra lá. É interessante saber que existe algo mais, né? Além de você não passar mal, existem coisas que acontecem tanto no nosso corpo quanto na nossa mente, que só quando nós estivermos num estado de homeostase, eles vão acontecer. Então, por exemplo, a pessoa quer fazer quer abrir uma empresa, ou quer fazer uma faculdade, qualquer coisa que a pessoa queira. Tudo que a gente quer fazer que traga resultados sólidos precisa de planejamento. Então, essa é a estação do planejamento. Se a pessoa está com o intestino ressecado, preso, com fezes caprinas, eu já sei que essa pessoa não está conseguindo fazer planejamento nenhum na vida dela, em nenhuma área da vida. E isso daí gera depressão. Existem vários tipos de depressão na visão da medicina chinesa. E a depressão de fígado é uma coisa assim muito curiosa, porque a pessoa não consegue se planejar e não consegue também tomar decisões, porque o fígado é par da vesícula, né? E a vesícula é quem decide. E aí, se a pessoa tem esse simples problema, eu já sei várias coisas de como é a vida dela no dia a dia, né? E aí, você pode ter certeza, se você conhece alguém que está com esse problema de constipação, pergunta para essa pessoa: você tá com dificuldade para fazer planejamento? Aí você começa a virar o mago da adivinhação, entendeu? E isso daí é muito interessante. E aí eu disse para vocês o que você buscar, e eu vou dizer agora uma coisa para você evitar, né? O que é para a gente evitar? Principalmente para quem tem este problema, é muito importante evitar o alho, tá? E aí, como você pode temperar a sua amiga comida? Como? Bom, gente, use cominho, vocês podem usar salsa, coentro, né? E uma coisa que eu ensino para as minhas alunas e para os meus alunos é o seguinte: o sal. Porque assim, aí a pessoa vai lá, toma água direitinho e fala: gente, meu intestino não funcionou, eu não sei o que está acontecendo comigo. E o que está acontecendo com a pessoa? Talvez ela esteja consumindo sal de maneira incorreta. Então, por exemplo, o sal fino que já tem disponível nos mercados para serem comprados, que ele já vem fino, já vem moído, ele é péssimo para a saúde. É um veneno, tá? E aí,
faz um teste aí na sua casa. Se você tiver esse sal aí ainda, né? Pega um punhadinho, coloca assim na beira da janela. Pode ser feito esse teste em Brasília. Tem alunos e alunas minhas de Brasília que fizeram esse teste. Por que Brasília tá falando isso? Porque é seco. Seco, seco até na medula, né? Então, pega o sal, coloca lá na beira da janela. Pode ser o lugar seco que for. Vai juntar um pouquinho de água assim em volta do sal. Vai fazer uma pocinha. E, gente, quando a gente consome esse sal, sabe o que acontece? Ao invés dessa água ser usada para produzir sangue, o que acontece? Ela fica retida no nosso interstício. E aí, principalmente mulheres, fica lotada de celulite. Aí fala, gente, eu não tomo refrigerante, eu não sei por que tem celulite. Talvez esteja consumindo sal errado, né? E aí, falou, mas como que eu vou fazer da minha vida agora, gente? Porque como que eu vou temperar a comida? Já não posso pôr alho, o sal também não pode, e aí? Gente, compra um moedor de sal, tá? E usa o sal grosso churrasco, custa R$1,80. Ontem mesmo a gente comprou. Custa R$1,80 o saquinho. Dura um tempão, entendeu? E aí, você vai perceber que a gente é muito sem noção para sal, entendeu? Até a gente saber disso. Porque esse sal grosso, você vai ter que colocar uma quantidade maior, porque ele não salga daquele jeito, né? Que você até lágrima. Não. Você vai perceber que você vai precisar colocar uma quantidade maior. E é isso, né? Então, ao invés do organismo produzir o sangue para poder... você bebeu a água. Aí o organismo pega aquela água, produz o sangue e aí armazena o sangue lá no fígado, né? Era para ser assim, vamos dizer. Não, junta tudo onde não é para juntar e aquilo ali vira um acúmulo de toxinas e o intestino da pessoa fica ressecado, porque a pessoa tá consumindo água, mas ela tá indo pro lugar errado. Então não adianta nada, entendeu? Então, gente, é isso. Eu tô sendo assim... o máximo clara possível, porque são tantas pessoas que têm esse problema e no longo prazo o efeito ele é tão grave que eu acho isso muito importante trazer aqui, tá bom? Então, é isso, eu vou abrir aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem alguma pergunta? Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar nos comentários, tá? Eu vou subir esse vídeo para vocês, eu vou subir também no YouTube, no meu canal pessoal, Mariana Fachin Vilela, tá? E é isso, se tiverem perguntas, deixem aí nos comentários depois do vídeo, tá bom? Um beijo para vocês e amanhã eu volto com mais alguma novidade, assim, para poder ajudar a melhorar a saúde de vocês, tá bom? Um beijo e muito obrigada pela presença de todos. Até mais.